de vista da negociação, inclusive com os Estados Unidos, por dois motivos. Em primeiro lugar, o presidente Lula, sim, tenta consolidar esse canal aberto que ele conseguiu abrir depois de muitas idas e vindas com a Casa Branca. Ele tem insistido, inclusive, sempre que dá entrevistas, que ele tem o telefone direto do Donald Trump, e o Donald Trump também tem o telefone direto dele, e eles podem se conversar sempre que quiserem. Então, o presidente Lula está tentando consolidar esse canal de comunicação, e aparentemente com bons resultados. Como vocês dois lembraram, o próprio Donald Trump disse que gosta do presidente Lula, disse que a conversa foi muito positiva. E o segundo movimento, que foi muito importante e inteligente nesse processo, foi ampliar um pouco a pauta bilateral. Ele não ficou falando só do comércio, embora o comércio, como a gente já falou no começo do programa, é muito importante, ainda tem as tarifas, ainda tenham aí as sanções da Lei Magnitsky, que o governo brasileiro quer que sejam retiradas das autoridades brasileiras. O movimento que o Lula fez ampliou a pauta. Ele lembrou ao Donald Trump que não precisa ficar discutindo só de tarifa. Tarifa é muito importante, é uma prioridade para o governo brasileiro, mas não é o único assunto. E aí ele pode, por exemplo, fazer essa parceria que ele propôs, que o Lorival já trouxe alguns dos elementos aí, que é essa parceria para combater o crime organizado, o que interessa para os dois lados. Interessa tanto para os Estados Unidos como para o Brasil. Inclusive, nessa ligação, segundo eu apurei pelo lado brasileiro, o Lula teve a oportunidade de deixar claro um approach ali, um ângulo diferente no combate ao crime organizado, sem criticar necessariamente diretamente o uso da força dos americanos, mas ele lembrou que o governo federal brasileiro está usando uma estratégia inteligente de tentar asfixiar o crime organizado pelas finanças. E isso é uma estratégia que, de fato, funciona e que, se tiver a colaboração dos Estados Unidos, vai funcionar bem também. E se os Estados Unidos eventualmente quiser essa colaboração do Brasil, no caso específico de organizações que tenham alguma atuação no território brasileiro, os Estados Unidos também vão contribuir com isso. E um terceiro ponto é que o presidente Lula, e a gente vai falar daqui a pouco em mais detalhes sobre isso, portanto não vou entrar muito nisso, também, mais uma vez, falou especificamente da questão da Venezuela, que preocupa muito o governo brasileiro, mas a gente fala disso daqui a pouquinho, porque uma das nossas pautas vai ser justamente a questão Trump, Maduro, Venezuela, Brasil. Vou deixar essa parte para lá. Mas o que o governo brasileiro quis fazer foi justamente ampliar essa pauta e conseguiu fazer isso muito bem. Na verdade, o momento foi muito bom, como o Lorival descreveu, por conta do potencial conflito que está surgindo ali na Venezuela, e foi uma forma, inclusive, do Lula apresentar de uma forma proativa algum tipo de solução que interesse para o Trump e também atenda ali os interesses nacionais do Brasil. Tendo falado tudo isso, a questão das tarifas continua sendo um problema e, pelo que eu apurei, existe uma intenção aí do governo brasileiro de tentar fazer a famosa reunião com o Trump, ou na Casa Branca, ou com a visita do Trump no Brasil, nos primeiro trimestre do ano que vem. Esse ano não tem mais tempo para fazer isso, não tivemos nenhuma mudança na questão das tarifas, e essa reunião, do lado brasileiro, só aconteceria se eles anunciassem juntos uma solução para essas tarifas, uma redução geral das tarifas, por exemplo. Então, se não houver esse progresso, fica muito mais difícil você ter essa conversa cara a cara de novo entre os dois. Uma coisa que eu tenho percebido muito aqui nos Estados Unidos é como a economia aqui abriu espaço e brecha para que isso acontecesse, né? Que é o que vocês dois estão falando sobre o que pode vir. Isso tem muito a ver também com a política interna aqui nos Estados Unidos, né? O Trump, nessa semana, inclusive, falou que é uma invenção dos democratas, a crise do custo de vida, affordability, o que mostra que realmente é algo que está preocupando o governo Trump. Eu já falei aqui em outros episódios que a CNN fez aquela pesquisa, se você acha que piorou a economia com o governo Trump, 61% falaram que sim, né? E no pior momento de Joe Biden, esse percentual estava em 58%. A inflação está em 3%, o último dado disponível, né, por causa do shutdown, que é de setembro, e esses 3% está bem acima do que os americanos estão acostumados, que era inflação abaixo de 2%, e isso vem já de um acúmulo de inflação muito alta durante a pandemia, quando a inflação aqui nos Estados Unidos chegou
a bater 9%. E aí, Donald Trump tenta falar que é um esquema, né, dos democratas, falar da crise do custo de vida, mas apesar de Donald Trump exercer muitas narrativas que colam na população americana, essa é uma narrativa que não está colando, porque as pessoas sentem no bolso que os preços estão caros, que está difícil. A crise do housing aqui, né? Quando a gente fala de crise do custo de vida, a gente fala também da crise da moradia, né? Os americanos, eles têm que pagar cerca de, né, a classe média, a classe mais baixa, eles acabam pagando metade da sua renda para conseguir pagar moradia aqui nos Estados Unidos. Então, isso político nenhum vai conseguir fazer um discurso que vai esconder que existe, de fato, uma crise do alto custo de vida, né? E aí, uma coisa